tela aí, Andrezão, por favor, o Pedro Daniel falando sobre expectativa de gastos do Atlético. Peço para que você tenha atenção para você entender do que a gente vai falar na volta aqui. Roda aí. Fizemos em fevereiro uma mudança bem importante, que foi da comissão técnica, muito alinhada com o modelo que a gente acredita que seja o melhor para o Galo. Uma mudança de perfil de atleta, de idade de atleta, mais competitivo, pensando aquilo que a gente acredita para um segundo semestre muito melhor para o Galo. Então nós fizemos uma primeira janela de transferência também já muito focada nesse sentido, agora com ajustes pontuais para uma segunda janela, mas com uma convicção muito clara de trabalho, não só a comissão técnica, mas SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, a direção técnica de futebol, Guilherme, Paulo Brax, eu como CEO e todo o conselho de administração da SAF. Então hoje a gente tem um alinhamento muito claro do departamento de futebol, uma linha que todos estão indo para o mesmo lado, um maior aproveitamento da base, um perfil de atleta mais jovem, um perfil de modelo de jogo mais competitivo, e acredito que no segundo semestre nós vamos ter uma melhora ainda mais constante pensando nos próximos anos para o Galo. Ei, desculpa. O que é, tio? Aí esse material que a gente acabou de exibir, ele não é da Band, ele é da Galo TV. Ah, não é o Fabrício DJ, não? É só para pedir desculpa pro pessoal que tá em casa, porque o BG, né, que é a música de fundo, ficou mais alta que a voz do Daniel. Ficou mais alta que a voz do Daniel. Então, pessoal da Galo TV, ajuda aí, né? É uma entrevista, é um anúncio, é algo importante. Algo importante que o cara tá falando. Não mete um BG dessa altura, não, gente. Aí é questão de entendimento, deu um ruído. A gente ficou mais aqui preocupado ou irritado com o barulho que estava vindo da entrevista que da entrevista mesmo. Pelo amor de Deus. Depois fala que eu sou chato, mas isso aí é um absurdo. Olha, você não é. Você não é chato. Olha isso aqui. Mas qualquer tipo de suporte, consultoria, é só você entrar no Instagram, @EltonNovaes e mandar sua mensagem. Toda vez que ele vai totalmente te ajudar. Você não segue ele lá? Isso aqui é o cúmulo da irritação. Acontece isso aqui atrás do pescoço dele. É isso que é. Dá umas pipocas, uns brotuejos. Dá umas parecendo que eu tô com dengue, né? Que dá aquelas manchas. Parece aqui no meu pescoço mesmo. Mas você sabe o que... Não, você sabe o que é o seguinte, você agora também é o nosso DJ. É que é o seguinte, eu entendo o BG de fundo ali, que é dar um ar de Faria Lima. Que isso, ficou ruim demais. Ficou ruim demais? Péssimo. É mesmo? Péssimo, é ruído. Se ruído. Se fosse naquele de bater Pô, a cadeira desculpa, virar, como é que chama aquele programa? De bater a cadeira virar? The Voice. Se fosse The Voice, então... estaria desclassificado. Desclassificado, de maneira nenhuma. Não dá pra entender nada. Eu não Põe de novo aí, vira a cadeira. Vira a cadeira. Põe de novo aí. Põe de novo no cantinho, dividindo tela, se der, Gutão. A entrevista com a musiquinha, o Elton vai virar a cadeira. Se o Elton gostar, vira a cadeira. Se não gostar, ele vai ficar do jeito que está. Põe de novo aí pra gente ver, se for possível. Fizemos em fevereiro uma mudança bem importante, que foi da comissão técnica, muito alinhada com o modelo que a gente acredita que seja o melhor para o Galo. Uma mudança de perfil de atleta, de idade de atleta, mais competitivo, pensando aquilo que a gente acredita para um segundo semestre muito melhor para o Galo. Então nós fizemos uma primeira janela de transferência também já muito focada nesse sentido, agora com ajustes pontuais para uma segunda janela, mas com uma convicção muito clara de trabalho, não só a comissão técnica, mas SIGA, o Centro de Inteligência do Galo, a direção técnica de futebol, Guilherme, Paulo Brax, eu como CEO e todo o conselho de administração da SAF. Então hoje a gente tem um alinhamento muito claro do departamento de futebol, uma linha que todos estão indo para o mesmo lado, um maior aproveitamento da base, um perfil de atleta mais jovem, um perfil de modelo de jogo mais competitivo, e acredito que no segundo semestre nós vamos ter uma melhora ainda mais constante pensando nos próximos anos para o Galo. Sabe o que ficou parecendo? Você virou a cadeira! Não, virou a cadeira! Virou pra explicar! Virou a cadeira! cadeira! Pra explicar pra essa câmera! Classificado! Não tá classificado, já tinha acabado. Já tinha acabado. Não, quando virou, acaba. Não, cadeira. Calma, deixa eu explicar. Sabe o que ficou parecendo? Sabe quando a gente pega uma fala, já fizeram comigo aqui a vez que eu dei o piti aqui, que pega uma fala,
e coloca na inteligência artificial e pede assim, faça uma música com isso. Ficou parecendo isso. Cara. Para quem agora que eu fiquei de lá e não fiquei olhando, Sobre a contratação isso aí, ó. Ficou isso aí, ó. Criaram uma música com a fala que dele, foi é isso aí. contratado machucado. Isso é inacreditável, cara machucado. Mas ele já tá treinando A sessão vai começar. pra liberar. Beleza, eu tô mentindo quando eu tô falando que ele foi contratado machucado. Então a informação que eu tô passando é essa, pô. Ele foi contratado machucado. Pô, se ele tá treinando agora, ele foi contratado machucado. Calma que você vai infartar. Ué, mas quer borrifar o comentário, caramba? Tem que ficar puto mesmo aí. Aí tá treinando, muda-se se você tá treinando. Eu não aguento esse Vocês back, estão não. babando. Vocês estão babando. Vocês estão babando, Não pô. tá em casa, calma. Tá de brincadeira. Calma. Olha os backing, velho. Os backing são muito Foi isso aí, bons. ficou parecendo. É bom pra caramba. Pra quem não sabe, isso aqui foi o dia que eu discuti com o Breno e com o Thiago aqui. Com o foi Juan do Tressoldi. Juan Tressoldi, sobre o Juan Tressoldi. As ruas nunca esquecerão. Bom, vamos lá. Retomando aqui a ordem natural das coisas. Não dá. Rodamos aí o trecho do Pedro Daniel falando do perfil de contrato de jogadores mais jovens, mudar o jeito de jogo, fazer um jogo mais competitivo e tal. E aí nós fizemos um levantamento aqui dos jogadores contratados para a gente ver se realmente procede de trazer jogadores mais jovens, né? E a gente vai mostrar aqui, Andrezão, pode colocar na tela aí, por favor. Nossa, que frio, mano. Como é que é, André? Ah, sim! Daqui a pouco, então, mas é porque primeiro eu tenho que dar um recado. Gente, Assim, olha lá, ó, olha, ó. Vai aparecer aqui agora, ó. Vamos lá. Diante do que disse o Pedro Daniel, de que pode estar investindo em contratações mais jovens, para rejuvenescer a equipe e tal, não sei o quê. Então, o Minda, 23, mas ó, o Lodge, 28, o Preciado, 28, o Maicon, 28. Aqui nós temos, aqui é o Tomás Pérez, não vai ficar, 20 anos. Esse aqui não vai ficar. Ai, e os números dele? Daqui a pouco ele solta essa. Vitor Hugo, aqui sim. Aqui pra mim um baita negócio. Não que o Lodge não tenha sido, tá, gente? Falando por questão de idade, que é o assunto. Casserra, 29. E o Léo Duarte, 29. Faz 30 agora. Ou seja, faz 30 agora. Então ele já vai chegar com 30 anos no Atlético. Já. Ou seja, com a confirmação e os 2 anos de contrato para o Vitor Hugo, está com 34. Aí já estava aqui, gente. Eu estou falando só de ter renovado por mais 2 anos. Ou seja, não me parece um processo de rejuvenescimento da equipe. Mas eu entendo esse movimento aqui. Você busca o Renan Lodge para ser solução, e ele se tornou solução, você estava perdendo o Arana. A ideia também com o Preciado, quando você busca o Preciado, era que ele fosse solução. Não interessa. O que nós estamos Calma. tentando quebrar o argumento dele. Não, eu não vou quebrar. Passa por isso também. Existe a necessidade de você ter jogadores mais experientes e que resolvam situações. Isso é fato. Não bate com o que ele disse na Não, entrevista. HG, é necessário na construção Ninguém de tá um dizendo time. que não seja. Cara, você tem que flutuar nas duas Você não essências. consegue só montar um time com só rejuvenescimento. jovens. Então- Isso não é possível. Não Então- é possível, HG. Então é o seguinte, diante do que Quando ele disse, você busca os mais velhos, consigo você falar. tem que resolver. Você não vai se falar mesmo agora, consigo. não, porque agora você passou pra gente. consigo. O Cassiera, no caso, eu acho ele o valor muito alto para um cara que não tinha se consolidado nem na liga dele. Eu acho que aí o Cassiera, no investimento, para mim é um erro. você tem 2 jogadores aqui que foram contratados que cabem no que o Pedro Daniel falou. Sim, São esses 2 sim. aqui, ó. Vitor Hugo e o Minda, ok. Vitor Hugo. Vou desconsiderar o Tomás Pérez porque o Atlético não vai exercer direito de compra. Mas ele devolver vai ficar no até o final da temporada. Vai ficar até o final da temporada. mas não o vai HG, exercer. mas não vai exercer. A não ser que daqui a pouco ele volta, o futebol volte a voltando performar. depois da Copa, aí ele exploda. Né? Mas aqui cabe no que ele está falando. Só que aqui. Mas aqui, você não aqui, pode mas levar o pé da letra, Mas, HG. não, mas peraí. Não pode levar mas, o pé da HG, letra. mesmo se a gente levar o pé da letra, se você considerar os caras que estavam aqui antes, por exemplo, o Alonso, 34, 35 anos, o próprio Vitor Hugo, O que Arana segue tem no 29, Atlético. o Lodge 28.
o Hulk, que tinha 40 e o Cassiera chegou com 29. Mesmo se você levar o pé da letra, existe o rejuvenescimento. Nessa aí eu concordo com o Eltinho e com o Valu e vou até defender a declaração do Pedro Daniel. Pra mim faz sentido o que ele falou. Quando a gente olha pra esses caras e fala... Chupa André e Gabriel, prepararam a pauta à toa. Não, a pauta está sendo discutida. A pauta é ótima, exatamente por isso. Não, a pauta é boa. A pauta é boa. A pauta é boa, mas assim, diante do que a gente está falando sobre rejuvenescimento, eu concordo que houve um rejuvenescimento. Mesmo com os caras de 29, o Léo Duarte de 30, o Michael Porque de você 28. pega o Cassiera 29, ele entra no lugar do Hulk, tinha 30. Exato, que 30, 37, 39, né? Isso. Então assim, houve um rejuvenescimento. É que assim, o que faltou foi qualidade. Sim. E a gente E concorda quando você faz um nisso. investimento tão alto, Exato. Thiago, o Cassiera, A gente- 8 milhões... 8 milhões de euros Tem que ser um chegar cara que para resolver. resolve. Tem que chegar um cara para resolver. Porque o Concordo. investimento é muito alto. 8 milhões de euros, cara, é uma das maiores. É a maior contratação do Atlético, né? Se eu não me engano. É uma das maiores da É a maior. história do É a Atlético. maior. É a O maior. Júnior Né? Santos foi quanto? 8 de dólares. 8 dólares. Eu acredito que seja a maior contratação da história do Atlético. A Então, maior tinha que chegar a contratação tem que chegar e ser resolver, titular tem que ser absoluto. Só uma diferente. coisa legal também. No último jogo contra o Vasco, a média de idade no Atlético era de 26,5. Não é uma média alta. Não, uma média boa. Eu peguei a do Cruzeiro contra o Fluminense, 26,2. Então, Tinha um jogador a média reserva, boa. né? Então, É uma média boa. Isso vai. Não, aí essa média pega. Os titulares. Isso, os titulares. tá, do dos time titulares. em campo. Isso. Tá. Então a grande questão vocês estão destacando que rejuvenesceu. Não, está no processo. O Atlético Rejuvenesceu. precisa de mais. Agora, a média do Atlético hoje é de quanto? Porque antes estava de 28. Quando o Hulk estava aqui, ainda estava de 28, a média. Eu não sei hoje Deve o ter elenco caído um atleticano, pouquinho. qual a média. Não deve ter caído tanto, não, mas caiu um pouco. A história, HG, que eu entendo quando você fala do 22 é porque se a gente pegar a projeção de SAF, quando a gente fala em SAF, a SAF ela sempre prega que você vai trazer jogadores bem mais novos que vão performar e aí depois você pode até ganhar uma grana revendendo esses jogadores. Então você sempre pensa em jogadores na média ali do Vitor Hugo, de 22. Você não pensa em trazer um cara com 30 anos numa SAF. Mas aí a questão do Atlético já é outra, né? Já é a necessidade e a falta de investimento. Porque esses caras que você tá vendo ali, olha lá, Michael, custo zero, 28 anos. Né? O zagueiro que tá com a hora que vai fazer 30, custo zero. Na hora que você vai pegando lá, o Lodge, custo zero. Aí você não vai trazer os caras como ele? Apesar da idade? Você não consegue formar um elenco com maioria jovem e nem somente com jogadores para entrarem e qualificar a equipe. Aí é onde você precisa de ter... Mas eu concordo que ao longo dos últimos anos, o Atlético deixou essa balança muito desregulada. Foi trazendo muitos jogadores acima da linha dos 30 anos. Por isso, talvez o Pedro Daniel está enxergando essa necessidade de rejuvenescimento do elenco atleticano. Porque não se diz só sobre hoje, não é sobre hoje do Atlético. Não, já tem Quando o Pedro fala isso, ele está olhando 23, 24, 25. Ele está olhando 3 anos para trás. Não é só o momento do Atlético, é porque o Atlético não fez isso que o Valu fala sempre aqui. Que o Atlético foi deixando essas oportunidades passarem de dar uma limada em Isso que alguns está jogadores que acontecendo não agora se viam. devia ter começado a acontecer ao término de 24. Agora, Isso. tem um detalhe quando ele fala isso, que a gente não pode levar para a base. Porque a base ainda não está sendo utilizada como deveria. Porque quando ele fala também de rejuvenescimento, de dar chance para jovens atletas, muita gente começa a pensar na base. E eu vejo que o Atlético trata de uma maneira que a própria torcida e a gente não enxerga. Porque eles tratam como se estivessem dando muitas oportunidades para a base. Eu não enxergo dessa maneira, você enxerga? Não. Eu acho que o Cauã Soares, por exemplo, a minutagem dele é muito pouca, a do Pacini é muito pouca, né? Aí você vai ver, a do Tomás Pérez é muito pouca, poderiam ter tido mais oportunidades E agora, em alguns outros e jogos. agora fica Se numa ser, situação Breno. muito difícil. Porque No segundo semestre, ou você né? coloca o Reinier para jogar com 5 anos de contrato, ou você dá oportunidade para o Cauã Soares. Você tem que decidir o que você quer, né? Tô contando, se tiver que dar oportunidade daqui a pouco, vai ficar numa Mas situação... contra o Vasco teve essa situação. E aí optaram de pelo botar- Reinier. Pois é. Ó, deixa eu E Gustavo Scarpa está na mira do Santos. Alexandre Matos, que já trabalhou com o meio atacante no Palmeiras, tem feito esforços nos bastidores para que essa negociação aconteça. Vale a lembrança de que o Scarpa faz parte de uma lista de atletas negociáveis no Galo, mas o Atlético quer uma compensação financeira entre 3, 4 ou até 5 milhões de euros
além de exigir que o clube que está o contratando assuma 100% dos seus salários. Hoje o Scarpa fatura na casa de R$1.200.000 por mês. Santos está se livrando de alguns jogadores extremamente caros, com um salário parecido ao do Scarpa. A grande questão é encontrar esses 3, 4 ou até 5 milhões de euros para convencer o Galo a fazer negócio. No primeiro momento, a tentativa santista se deu por um empréstimo, algo que dificilmente acontecerá. Scarpa, que alternou bons e maus momentos com a camisa atleticana, não entra em campo desde 5 de maio. Ele sofreu uma lesão que acabou até sendo conveniente, porque o impediu de disputar os 13 jogos no Brasileirão que iriam impedi-lo de atuar por um rival. Temporada atual de Gustavo Scarpa, 23 jogos, 2 gols e 5 assistências. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar. O Scarpa caberia no seu time do coração? É reforço interessante ou não? Estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza?